vocês, porque é um grupo que eu, sinceramente, eu gosto de colocar minhas coisas, é um ambiente que eu sinto, assim, de profissionais competentes, né, e que me ajudam a debater aquilo que eu penso, né, então acho que bem legal, nesse momento da minha vida também, sabe, então tá tendo muitas oportunidades de debates. E eu pedi, então, o Edmundo, o Marlon, parece que tá com o telefone aberto, o micro aberto, tô Eu dando vou uma... fechar aqui, foi Aí, mal. legal, Marlon, valeu. Edmundo também, Prince, Edmundo Prince, eu não lembro dele. Aí, obrigado. Muito bom. Mas, Valeu. Valeu, pessoal. O que acontece? Nós temos aí várias vertentes da nossa área que estão acontecendo. Na minha visão, em face desse remodelamento que o governo precisa fazer em relação à segurança do trabalho no Brasil. Então, o que acontece? Eu vejo que a nova NR1, por exemplo, ela está pedindo um monte de coisa para a gente, né? E está dando uma oportunidade muito grande de melhoria continuada. Então, é a hora da gente olhar para tudo aquilo e ver aonde nós temos potenciais de melhoria. E um dos pontos que está em aberto na minha cabeça ainda é essa questão do absenteísmo causado causado por essa questão, né, dos fatores relacionados mentais, né? Então eu fui estudar atrás disso e face a um trabalho que eu tenho junto com a BNT, nós fizemos algumas coisas de ISO para a parte biomecânica e alguém colocou lá a questão da importância do fator ligados, né, ou riscos psicossociais ou saúde mental, como queira. E aí, junto com isso, eu trouxe para vocês, a gente colocou aqui, a Vivian e a Lígia toparam, aí falaram com a Maria, que vai se apresentar também. Gostaria, Maria, que você se apresentasse agora nesse comecinho, e também para que a gente conseguisse colocar todo mundo na mesma sintonia. E aí, claro, cada um tem um jeito de ver. Hoje, uma conversa rápida com a Maria, ela me falou coisas que me deixou assim extremamente aguçado, mais ainda, né, para ir atrás, tal. E eu gostaria muito vou colocar aqui alguns pontos, né, vocês vão ver. E em seguida, a Maria vai fazer um fechamento bacana pelo que ela me colocou, isso tudo alinhado aqui dentro do grupo, né? Então vejam, não sou dono da verdade, eu tenho uma linha de raciocínio. Então cada um vai pegar e a gente vai debater isso para que a gente consiga ir em frente mais um pouquinho, porque o Brasil precisa da gente. Aquela questão do G20 que eu coloquei ontem, de que os acidentes, os afastamentos, ou melhor, né, tudo que acontece com o trabalhador, sim, é falha nossa. Nós temos que olhar aquela posição que o Brasil está e sentir incômodo por isso. E colocar no nosso colo isso aí e correr atrás, né? Então, esse assunto de hoje é uma das vertentes, né? Tem inúmeras, né? Então, pessoal, para ir direto ao ponto, eu vou colocar aqui a apresentação dos meus slides, é bem simples, né? Uma coisa bem rápida que eu quero fazer com vocês para Maria ter mais tempo de colocar o ponto dela, né? Então, nós temos aqui, ó, acho que deve estar chegando para todos aí, né? Tá? Eu ainda estou analisando a questão de fatores, porque eu estou muito ligado ainda ao e-social, né? Aquela questão dos fatores de risco, né? E fatores que geram algum tipo de desconforto para o trabalhador. Mas nós podemos trabalhar isso com risco psicossocial, saúde mental, como queiram, tá? Só para a gente dar uma introdução aqui. Então, para falar desse assunto, na minha concepção até hoje, pode ser que eu mude amanhã, mas o que acontece? Toda vez que nós temos ou falamos de ergonomia, até hoje eu tenho a visão de que nós temos os fatores biomecânicos e o ser humano envolvido. O biomecânico é o mobiliário, a altura do monitor, torção, flexão de corpo e assim por diante, em função do mobiliário. Isso é um ponto importante que mais ligado à ergonomia americana. E aí o que acontece? Lentamente eu fui incorporando
a questão do psicossocial, dessa forma que eu vou explicar para vocês aqui. O ser humano ele é sistêmico instável, então ele acaba mudando o seu, o seu estado emocional em função do que acontece no dia a dia. E para questões relacionadas a estudos, dizem que o desconforto gerado, olha só, o desconforto gerado no corpo humano, ele tem o biomecânico, sim, mas o que está ali, está aqui dentro da cabeça dele, gente, gera muito mais desconforto. Né? Por quê? Porque nós temos um sistema circulatório sanguíneo, né, que ele está aí representado por essa figura. E vejam, o corpo humano, ele depende muito do sangue, para ser mais claro. O sangue, ele tem o sistema que faz toda a oxigenação, que faz a lubrificação, esse é o verbo que eu presto muita atenção, do corpo humano. Então, aonde não há sangue no nosso corpo, é um potencial muito grande de lesividade. Correto? Isso é fisiológico. Eu tenho que ter sangue nas partes para que eu possa desenvolver com energia, com rapidez aquilo que eu quero fazer. Então, no ambiente de trabalho, a partir do momento que, por exemplo, eu faço esse movimento para digitar, vejam, é um movimento de sustentação da cabeça, que é um órgão muito pesado. Esse movimento faz uma contratura muscular. Ponto final. Isso é biomecânico. O que eu tenho que fazer? Orientar o trabalhador para que ele fique com as costas apoiadas no encosto e numa postura é, é, correta. Né? Isso tem todos os fatores antropométricos, antropometria da vida que vai nos ajudar. Mas quando a gente vem para esse assunto que nós estamos falando, que é a questão da saúde mental, riscos, fatores psicossociais, nessa região aqui, ó, né, do pescoço, tem irrigação. E a partir do momento que eu faço a contratura muscular, eu travo a passagem do sangue. Né? Então imagina o nosso motor do nosso carro, sem o combustível, sem o óleo, vai fundir, não tenha dúvidas. E quando eu levo lá para o sistêmico instável, né, porque nós somos isso, também há uma contratura muscular. Quando eu discuto com você, quando eu tenho um problema financeiro, quando eu tenho um problema familiar, quando eu tenho algo que não está dentro daquilo que eu gostaria que fosse. E essa contratura muscular, gente, por nós sermos instáveis naturalmente, ela ocorre muitas vezes durante o dia. No meu caso, eu aprendi, eu tinha muita dor de cabeça no trânsito. Então, o simples fato de o cara me fechar, eu dava aquela contraída. Contrai, eu disparava, era o gatilho para minha dor de cabeça. Então, hoje eu ando muito mais tranquilo no trânsito. Não que eu fosse estressado, não, mas aquilo, eu ficava quieto, nunca buzinei para ninguém e tal, tranquilo, mas me dava uma contratura muscular. Isso gerava em mim esse dissabor. Então, gente, o que acontece? No trabalho, não há mais esse tratamento. Eu não consigo, no dia a dia, um monte de coisa acontecendo, eu naturalmente vou criando uma tensão nervosa, se eu não souber descarregar aquilo. E essa tensão nervosa gera essa contratura muscular que impede a passagem desse sangue que eu estou querendo que passe. Essa é uma linha de raciocínio da importância do técnico de segurança, do engenheiro de segurança, do médico do trabalho atuarem na prevenção da questão dos fatores riscos psicossociais. É uma linha de visão, tá bom? Para preservação desse sistema que faz a lubrificação, oxigenação e leva nutriente para as partes. Então, quando o trabalhador está em postura irregular, há alguma parte no corpo dele que não está tendo a lubrificação. E isso, no meio jurídico trabalhista, se chama nexo causal.
Então, quando o médico vai numa perícia, que ele percebe o trabalhador nessa postura o tempo inteiro, lógico, se há uma, uma queixa aqui de ombros, lógico que membros superiores acima da linha dos ombros é nexo causal, porque há uma contratura muscular aqui que vai impedir a lubrificação das partes naquela região, e aí é relacionado, é um nexo causal. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Além de tudo, eu estou aqui tentando eliminar nexo causal, né? Simplesmente tratar o trabalhador, né? Ou, não, somos bonzinhos, tal. Nós temos que mostrar para o empregador que isso é fonte de estudo lá na frente com litígio, não o litígio do pai honesto, da mãe honesta trabalhadora. Eu estou dizendo do litígio daquele de má fé, né? Então, isso é muito importante também a gente comentar. Quando eu busco psicossocial e outras coisas mais, no manual da NR17, que eu sugiro a todos que façam a verificação desse manual, é muito importante, tá bom? Ele tem lá algumas orientações que a gente precisa saber, e aí ele mostra que fatores psicossociais vinculam um valor emocional no trabalhador. Opa, tá ligando a questão que está aqui. Os fatores organizacionais são os aspectos objetivos da maneira pela qual o trabalho é organizado, supervisionado e efetuado. Os fatores psicossociais são as percepções subjetivas que o trabalhador tem dos fatores organizacionais. Ó a pegadinha aí, né? Uma coisa é o que está organizado para ele de forma objetiva, outra coisa é como ele encara aquilo de forma subjetiva. Isso, claro, pode haver um conflito interno nele, né? Vou falar interno para ser mais simplista, e isso pode estar causando um desconforto nele, que ele não está querendo aquilo, e ele muitas vezes não tem voz para falar aquilo. Ele está abaixo de uma liderança, e isso impede que ele possa se posicionar, dependendo o jeito de ser dessa pessoa, né? A justificação para isso tudo, para esse trabalho, eu busquei da PL 3588-2020, que está buscando aí gerar alguma regra para que as empresas venham a trabalhar com esse assunto, né? Que está meio largado, não tem ainda uma diretriz oficial, né? Nós temos aí números alarmantes de que realmente esses itens todos estão causando muitas perdas para o sistema. E como eu falei, o governo está querendo estancar as perdas. Ele vai ter que achar um culpado. Quem? Adivinha, né? Não precisa nem falar. Entendeu? Então, essa PL aí, esse projeto de lei, ele está aí tramitando, está rodando, e eu recebo atualizações, isso está acontecendo, gente. Então, logo, logo aí, nós teremos alguma norma regulamentadora, alguma coisa para tratar esses fatores aí relacionados à questão de saúde mental das pessoas, né? E a gente não consegue, acho que a Maria vai falar muito bem disso, né? O que é a questão pessoal dele, vida dele, e o que é questão de trabalho, né? Enfim, no final de tudo, mistura tudo, e como eu falei para vocês, há uma tensão nervosa que causa a compressão de vasos, né? E se há uma postura inadequada dentro da empresa, biomecânica, isso tudo vai no pacotão e você não consegue desassociar a vida pessoal dele do trabalho com o fator biomecânico. Há um nexo causal, esse nexo causal, então eu venho tentando separar isso há muito tempo, não consegui. Maria, hoje numa conversa rápida com a engenheira Maria, ela me deu umas dicas e vai passar isso para a gente daqui a pouquinho. Muito bem. A versão anterior do E-Social, gente, quem estudou isso mais fortemente, lá na tabela 23, que agora é a tabela 24, nós tínhamos os fatores psicossociais. Olha só a
o leque de coisas que o governo queria saber da tua empresa. Isso caiu por água abaixo. Por quê? Eu tenho certeza que a hora que alguém começou a ler isso com mais calma, é lógico, é social, é um problema, né? E isso sumiu de forma talvez até técnica, é, esperando, né? A ergonomia saiu de cena e ela ficou para um segundo momento. Hoje nós temos aí fatores previdenciários na jogada, né? Mas entendam, isso estava no gatilho para você ter que documentar, né? Tem ou não excesso de situações de estresse na sua empresa? Então, isso serve para a gente, é um guia importante, porque se alguém no governo colocou isso aqui, gente, não foi à toa, né? Então, há sim que se pensar nesse, mesmo que pese que tenha sido alterado, né, atualizado, tem aqui algo para dizer para a gente, tá bom? E aí, finalizando já, gente, cadê assistente social? Cadê a figura dessa pessoa, desse profissional que fazia o acolhimento do trabalhador, gente? Cadê? Sumiu do mercado, cara. Eu cheguei a trabalhar como assistente social. Ela tinha lá a salinha da assistente social dentro da empresa. O que acontecia? O trabalhador estava ali todo chororô, não tá legal, brigou com o marido, brigou com a namorada, brigou com o filho tá dando problema em casa, o líder é um monstro, o meu líder é um monstro, não sei o quê. Que acontecia? Levava esse trabalhador na salinha da assistente social e ela fazia o acolhimento. Qual é o acolhimento? Simplesmente, às vezes, gente, é escutar o que o trabalhador tem para falar. E ponto final. Né? E isso ele sai de lá, ele deixa lá toda aquela mágoa que ele está tendo. Isso é um ponto muito positivo. Agora, quando você não tem isso, essa mágoa vai mudando de estágio até surgir o adoecimento, que muitas vezes é traduzido em desconforto muscular, físico, né? Então, vejam a importância de nós falarmos desse assunto, não simplesmente por ele, mas o que ele causa em todo o sistema de trabalho, né? O impacto que isso causa. Então, eu desejo muito que todos nós possamos abrir a mente e entender que o fator psicossocial, os riscos psicossociais, a saúde mental tem que ser trabalhada. Tá? Finalizando, mandei no grupo hoje um link da Diretoria de Saúde Mental da Ambev, gente. Olha só, Diretoria de Saúde Mental. Nenhuma empresa vai investir numa diretoria de saúde mental, gente, se ela não estiver percebendo que está tendo muita perda. Então, um exemplo claro, tá bom? Um exemplo claro que a gente tem sim que acordar para esse assunto. Outro é a engenheira Maria comentou comigo sobre a ISO 45003, eu tinha deixado ela de lado, fui dar uma estudada. Gente, essa ISO faz parte de um pacotão gigante, né, que também nos dá diretrizes para isso. Então, gostaria muito de passar a palavra para a engenheira Maria, que é uma profissional, já percebi assim, de altíssimo gabarito, gente, então, eu acho que nós podemos aproveitar muito o posicionamento dela, a linha de visão dela. Então, obrigado a todos pela atenção, desejo que a gente consiga aí, juntos, nos dar, ou dar um presente para os trabalhadores, que é tirá-los, né, desse momento tão delicado. Talvez não seja nem na nossa época. Talvez essa reunião de hoje vá refletir daqui a alguns anos lá na frente. Tá bom? Engenheira Maria, por gentileza, se apresente. Muito bom estar aqui e ouvir o seu conhecimento. Hello, saudações prevencionistas. Gente, muito obrigada aí pelo convite, tá? Obrigada mesmo, aí, ó, de coração, obrigada. Bom, primeiramente, eu falo aqui de Manaus, tá?
Para quem não sabe, estou aqui no norte. Vai falar o idioma aí do Sudeste. Norte, né? Porque aqui a gente fala norte. Então, eu estou aqui em Manaus, né? A terra do sol para uma pessoa, para cada um. Mas esses dias está chovendo, está até frio, né? Está aqui, acho que uns 28, 29 graus, né? Para mim está frio isso, tá? Então, aí a gente veste uma roupa mais quentinha. E é isso, gente. Olha, meu muito obrigada, é uma honra estar aqui, tá? Eu quero primeiramente agradecer a Deus por estarmos aqui. Estava falando pro Serrano aí, que hoje, à tarde, na nossa reunião, eu acredito no que está escrito lá em Eclesiastes 6, que há um propósito em todas as coisas. Deus conecta as pessoas com propósito. Então, se a gente está aqui nessa noite, aqui, essa terça-feira à noite, conectados, então há um propósito de Deus. E a gente, os nossos propósitos de vida se conectaram, né? E a gente tem que somatizar o que a gente conhece, que é para a gente avançar, né? Avançar na nossa missão, nosso propósito, que um dia o Criador vai nos cobrar pelo resultado, pelo êxito disso. E aí, queridos, eu já queria começar perguntando aqui, todo mundo da área de saúde e segurança? 100%. 100%. Eu não sei se a Lígia falou com você, Maria, seja bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite. Aqui é o nosso comitê de estudos de saúde e segurança do trabalho do interior paulista. Então, aqui o pessoal paulista, né, a gente tem ponta a ponta do estado de São Paulo, a gente está fortalecendo bastante o grupo, para que em breve a gente consiga expandir aí a nível nacional. Aqui é do interior paulista, mas eu estou na Avenida Paulista, tá, gente? Entendeu? Então, nós estamos juntos. Eu sou médico, sempre tem um pessoal mais de frente, mas a gente está ouvindo a segurança do trabalho aí, que está dando umas aulas muito boas, viu? Parabéns, hein? Dentro do trabalho. Legal. Edmundo, você é médico. Tem mais algum médico aí? Enfermeiro, enfermagem, psicólogo, psicanalista? Os demais são todos engenheiros e técnicos? É isso? Tem muito engenheiro técnico, Eu sou quase que uma pessoa que eu fico quieto aqui, só ouvindo eles, mas eles estão bem, viu? Eles vão muito bem, tá tudo certo. A área de segurança no Brasil é muito avançada, viu, gente? Eu posso dizer que é muito avançada. Aliás, eu vou dizer para vocês, se o PPRA não fosse bem feito, e o PGR também não está sendo não fosse bem feito, como eu sei que será, nós teríamos muito problema na área médica, viu, gente? Ainda bem que nós temos tantos bons profissionais aí na área de segurança do trabalho, tá bom? Ai, que lindo! Coraçãozinho para você, obrigada. Eu sei que é difícil, mas a equipe se autocritica demais, mas é boa, muito boa, parabéns. E que legal isso que você está falando, porque a boa parte da minha carreira, só para vocês entenderem, né? Eu trabalho na área de saúde e segurança desde os meus 19 anos de idade. Eu vou fazer 47 semana que vem, né? E a maior parte da minha carreira eu trabalhei como gestora de saúde, segurança e meio ambiente. E dentro do último trabalho que eu tive, dentro da minha equipe, eu tinha 2 médicos, né? Um que trabalhava pela parte da manhã e outro que trabalhava pela parte da tarde. Opa, tá falhando a minha voz no começo. Deixa eu desligar um pouquinho aqui esse ar, pessoal, que apesar de estar meio frio, vocês sabem, eu estou entrando na menopausa, a gente começa a sentir um calor, aí, né, já sabe. O doutor Edmundo sabe o que é isso. E aí, pessoal, a gente vê assim, uma certa divisão, né? E dentro da parte técnica e a parte de medicina do trabalho. Uma da minha missão, né, como gestora de saúde e segurança, era não haver nenhuma divisão, né? Porque o trabalho de cada um depende do outro, né? E o que a gente vai falar aqui vai deixar isso muito mais evidente, porque não tem mais como trabalhar com essa divisão e mais. A segurança do trabalho hoje está necessitando de outros braços, como
bem falou o Serrano aí, né? O serviço social, o psicólogo, o fisioterapeuta, o preparador físico, enfim. A segurança do trabalho precisa mais do que nunca ser multidisciplinar, mais do que nunca. E é isso, eu já queria até... Opa! Peraí, rapidinho, pessoal, achei que eu tivesse saído. Eu quero compartilhar com vocês a minha tela. Deixa eu só ver aqui como é que eu faço. Ah, tá aqui. Esse aqui é meio diferente para mim, pessoal, só um pouquinho. Compartilhando aqui. Vocês estão vendo aí a minha apresentação? Eu ainda não. Ninguém está vendo ainda meu slide? Então, Eu estou vendo. Não? Eu tô. vendo. Já vi. Já ótimo, tá dando para ver sim. Ah, tá bom. Agora sim. Perfeito, pessoal. Então, bora lá. Eu estou fazendo aqui a apresentação, não estou conseguindo ver vocês mais. Não sei se é assim mesmo. Só estou vendo a minha tela, tá? É isso mesmo, ô Maria. Tá perfeito. Então tá bom. Então vamos lá. Vocês continuam me vendo, né? Com certeza. Tá. Pessoal, só para me apresentar aqui melhor para vocês, tá bom? Como eu falei para vocês, a gente está aqui em Manaus, né? A gente tem uma empresa que chama CM Jeffries Metanoia. É uma empresa especializada em gestão, liderança e psicologia organizacional, voltada para a saúde, segurança e meio ambiente. Então, o nosso foco é essa questão da cultura, do comportamento e da gestão dos riscos psicossociais. Esses são os nossos 3 viés do nosso trabalho, tá? Então, a gente não trabalha com nenhum outro tipo de treinamento de NR33, 35, PPRA, nada disso. A gente trabalha só com a questão do comportamento, a questão da ergonomia cognitiva organizacional, a questão da cultura, só essas questões mesmo do comportamento e cognição. E aí, nós somos, eu e meu marido, que eu vou fazer uma apresentação daqui a pouco melhor, autores deste livro que a Lígia me falou que até alguns de vocês já leram, né? O Sexto Risco. E por que a gente fala aqui que é o sexto risco? Porque a gente já tem 5 riscos, né, ocupacionais, aí bem conhecido por nós todos aqui, né, os riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos, riscos de acidente. E a gente precisa começar a falar do sexto risco, que é o risco psicossocial, os riscos psicológicos, né, aqueles que têm a demanda para a mente, o emocional e o comportamental do trabalhador. E aí a gente, junto, né, eu e o Mauro, fizemos esse livro, um livro que já vem há 6 anos sendo trabalhado, né, e eu queria apresentar um pouquinho para vocês aqui como é que foi essa ideia que eu estava até falando para o Serrano, né. Esse livro é um livro com uma abordagem mais técnica, voltado para o pessoal de EHS, RH e gestores. A gente está fazendo já um segundo livro, ele tem uma pegada mais leve, ele é para todo mundo, né? Ele não é focado para um público como este aqui, né? Ele é para todo mundo que quer entender sobre risco psicossocial, ele está bem avançado, a gente vai publicar ele recentemente, e eu tô gostando muito de ler o nosso livro que a gente está fazendo, porque tem muita figura, muito desenho, muita coisa para as pessoas entenderem mais fácil o que é esse mundo do adoecimento mental, mas não com foco no adoecimento, mas no foco na prevenção, tá? O nosso foco sempre é a prevenção, não é o adoecimento, nem também o tratamento da cura, nada disso, é sempre a prevenção, esse é o nosso foco. E aí, o Mauro, né, que é o meu esposo que a gente escreveu junto, ele é psicanalista. A gente vem acompanhando aí já pelo menos uns 6 anos, que eu estava falando pro Carlos, né? Várias pessoas que adoeceram emocionalmente. E a gente já começou acompanhando pessoas próximas, né, amigos e tal. E as pessoas falaram, olha, eu adoeci por conta do trabalho. E a gente começou a chegar junto, né, perguntar se a gente poderia acompanhar o caso deles, né, e entender dois pilares, o porquê que você adoeceu e o que poderia acontecer para você não adoecer.
Então, baseado nisso, a gente começou a acompanhar as pessoas mais próximas, depois isso começou a crescer, né? O mais próximo começou a falar para o outro, falar para o outro. Enfim, a gente já tinha uma gama de pessoas que a gente começou a acompanhar, como é que elas estavam fazendo tratamento também, como é que elas estavam lidando com tudo aquilo, né? Alguns chegamos a ir à casa, fizemos entrevistas, enfim. E essas pessoas, elas foram muito categóricas. Olha, eu adoeci por conta do meu trabalho. E aí a gente começou a catalogar essas informações, né? Do como que adoeci e o que deveria ter acontecido lá atrás para a gente não ter adoecido, né? E aí surgiu esse livro que fala um pouco dessas questões, tá? E aí, só quero me apresentar melhor, pessoal. Eu sou engenheira ambiental de formação. Vocês estão vendo aqui meu slide? Eu já mudei de slide. Vocês estão vendo aí? Estamos sim, Maria. Sim. Beleza. Obrigada. Então, eu sou engenheira ambiental de formação e engenheira de segurança do trabalho. Antes disso, eu fui técnica de segurança do trabalho, né? Com meus 19 anos de idade, eu comecei como técnica de segurança do trabalho. E aí, eu sempre tive essa questão de que o técnico, só o técnico, ele não estava surtindo o efeito que a gente tanto necessita dentro dos ambientes de trabalho. A legislação brasileira é a legislação mais robusta do planeta Terra em relação à segurança do trabalho, em relação a legislações trabalhistas. Então, ela força as empresas a fazer até aquilo que elas não gostariam de fazer em relação à segurança das pessoas. E por que todo esse investimento, em segurança do trabalho e a gente não alcança o zero danos, né? Isso sempre me intrigou muito, né? Por que todos esses investimentos técnicos não nos davam resultado? Outras questões também, né? Eu fui gestora muito cedo. Eu, com 23 anos de idade, eu fui gestora de manutenção predial, manutenção de máquinas, fui gestora também de portaria, de média segurança patrimonial, de transporte. Então, assim, isso me demandava muitas habilidades, competências, que eu, com 23 anos, não tinha ainda. Então, eu comecei a estudar sobre comportamento, sobre liderança, sobre gestão, e isso tudo me chamou muita atenção, porque quanto mais eu estudava sobre isso, mais eu entendia sobre mim e entendia sobre as pessoas que eu queria proteger dentro do ambiente de trabalho, né? E aí a gente começou a fazer algumas formações, né? Eu sou coach comportamental, analista comportamental, especialista em psicologia organizacional do trabalho, né? E sou professora na faculdade para pós-graduação, tanto de engenharia para engenharia de segurança, engenharia civil, engenharia de manutenção, agora tem um monte de engenharia que eu nem imaginava. E aí vou me colocando aí, e também para psicologia, né? Que eu também dou aula para o pessoal da psicologia. Sempre com esse viés, gestão de pessoas, comportamento, psicologia no trabalho, as minhas disciplinas são sempre essas, né? E o Mauro, que vou apresentá-los aqui, não está aqui no momento, ele está numa outra reunião ali, o meu marido, né? Ele é psicanalista, teólogo, os que estão vendo aí, administrador, e tem esse monte de especialização aí em psicologia, né? E é isso, aí a gente vem pesquisando sobre essas doenças, as doenças psicossomáticas, né? Por que são psicossomáticas? Porque elas vão somando, né? Nós somos realmente uma somatória de sentidos, de percepção, e isso vai acumulando, a gente termina adoecendo por conta disso, é isso que a gente vai conversar um pouquinho agora, tá, pessoal? Então, eu estou colocando aqui para vocês, eu já mudei de tela, vocês estão vendo aí, uma tela toda coloridinha, aí, os losangos coloridos? Sim. Beleza. Isso aqui é uma transfiguração que a gente fez de uma parte do nosso livro, né? Vocês vão encontrar isso aqui dentro do nosso livro também. E a gente traz para o nosso livro essa proposta. Nós não podemos mais tratar os riscos psicossociais em NRs isoladas, porque hoje nós temos aí uma meia dúzia de NRs que falam sobre os riscos psicossociais, né? A NR20, acho que é a única NR que tenta explicar o que é o risco psicossocial, e as outras buscam trazer um diagnóstico, né? Um diagnóstico para
para aquele trabalhador que está fazendo um trabalho perigoso, ou trabalho em altura, ou trabalho espaço confinado. Aí nós temos um pouco de riscos psicossociais na NR36, que é magnífica, aquele ponto ali, e na NR31 também, que é muito boa também, mas a NR36, ela me encanta. Mas é tudo muito isolado, nada se conecta, né? Nem com o item lá da NR17, né? Que fala sobre as questões psicofisiológicas, tudo muito, muito solto, né? E a gente falou, não, cara, a gente precisa começar a falar disso dentro dos levantamentos de perigos e riscos, dentro do quem tem um sistema de gestão implantado, um sistema ISO 45001, entende muito bem o que eu estou falando aqui, não vai ter nenhum tipo de problema. Nós temos clientes que já fazem isso, né? Todos esses 6 riscos aqui já estão nos levantamentos de perigos e riscos deles. Então, vai ter um momento em que isso aqui vai ser obrigatório, isso é uma tendência, mas os nossos clientes já se anteveram bastante, já estão trabalhando isso há muito tempo. Então, eles já estão com os riscos psicossociais lá no seu levantamento de perigos e riscos, que é exigido pela NR, pela própria ISO, né? E aí, o que eu queria comentar com vocês, primeiro, assim, um pouco de estatística, para a gente poder entender um pouquinho o que cada um deles faz, tá? Mas antes de ir para um pouco de estatística, deixa eu só explicar uma coisa. No nosso levantamento bibliográfico, né, a gente conseguiu embasar muita coisa que a gente colocou lá no livro. Os riscos psicológicos, eles não são exclusividade dos riscos psicossociais. A gente deixa muito claro isso no livro, tá? Risco psicológico, ele está presente em todos os 6 riscos. Ele não é algo exclusivo do risco psicossocial e muito menos do risco ergonômico. Como muitas pessoas acham que o risco psicossocial, ele está dentro do risco ergonômico. Não, ele é totalmente distinto, e a gente vai falar um pouco sobre isso, mas quando a gente fala de risco psicológico, a gente está falando de um risco que está passeando por dentro de todos esses riscos, e inclusive fora deles. Por que fora deles? Porque num ambiente onde não tem o risco, ou os riscos estão controlados, ainda assim o risco psicossocial está lá presente. O risco psicológico está presente, melhor dizendo. O risco psicológico e risco psicossocial é um risco ambíguo, né? Ele não é uma exclusividade do ambiente laboral, ele também está lá fora dos muros da empresa, porém, a empresa, ainda que esse risco esteja fora do ambiente da empresa, a empresa tem responsabilidades. Primeiro, por quê? Quando eu falo dos outros 5 riscos, eu estou falando de riscos que estão no meu ambiente de trabalho. Eu estou falando de riscos que estão dentro dos meus muros, que são riscos da minha propriedade por conta do processo que eu tenho, do sistema de gestão que eu tenho. Mas quando eu falo de risco psicossocial, eu estou falando que o mundo inteiro tem isto, tá? Então, assim, o meu colaborador, ele pode ser afetado pelo risco psicossocial dentro da empresa, o risco psicossocial exclusivo do meu trabalho, mas ele também pode estar exposto a um risco psicossocial que ele pegou lá fora, na casa dele, no outro trabalho que ele tenha, sei lá, com o vizinho, enfim, né? Ou com as demandas da vida. Porém, ainda que esse trabalhador seja afetado, fisiologicamente falando, por um risco psicossocial fora do ambiente de trabalho, ele pode ser caracterizado também, pode ter responsabilidade também da empresa, por conta do agravamento. Se eu tenho uma condição que pode agravar esse adoecimento que o colaborador pegou lá fora e agora ele está aqui dentro, a gente tem sim uma responsabilidade. Outra coisa, ele pode ter sido afetado dentro da empresa e agravado lá fora. E aí a empresa também tem essa responsabilidade. Quando a gente fala de risco psicológico, a gente está falando de tudo aquilo que pode demandar sobre a nossa mente. E aí eu falei para vocês que em todos os 6 riscos, nós temos riscos psicológicos, né? Por exemplo, na nossa pesquisa bibliográfica, a gente encontrou pessoas que estavam com depressão por conta da exposição a risco químico. Pessoas que estavam com transtorno de ansiedade por conta de estar exposto a algum risco físico não controlado, principalmente o ruído, as pressões hiperbáricas e o calor, tá? Quando a gente fala de
risco de acidentes, a gente encontra principalmente o TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Quando um colaborador ele presencia um acidente muito grave, ou acontece com ele, ou quando ele vai passar por um processo de investigação desse acidente, ou quando ele fez a emergência desse acidente. Então, ele pode desenvolver um TEPT por conta desse impacto, né, que ele teve aí, de uma visão, de uma experiência traumatizante. Lógico, o TEPT não é a única causa que pode ter por trás de um acidente. Nós temos outros transtornos, mas esse é o principal, tá? Dentro dos riscos biológicos, a gente encontrou uma gama de demandas sobre a mente, né, sobre o cérebro, sobre o emocional e o comportamento do colaborador, principalmente quando a gente está falando em exposição viral. Né, é muito comum dentro da própria bibliografia, né, a gente encontrar pessoas que sofreram de depressão pós-gripe, uma depressão viral. Hoje, com a pandemia, a nossa empresa, inclusive, está acompanhando alguns casos de trabalhadores que tiveram a Covid-19, e por conta, o vírus, né, a Covid, o coronavírus, ele ataca o sistema nervoso central, e as pessoas que tiveram uma Covid, até uma Covid mais leve, sabe, sintomas leves, eles estavam liberados fisiologicamente pelo médico para retornar ao trabalho, porém, psicologicamente não estavam. A gente tem essa carga viral sobre o sistema nervoso central da pessoa e essa demanda psicológica sobre ele, que ele não consegue retornar ao trabalho com tanta facilidade. Alguns até retornam, eu sempre costumo dizer isso. Uma demanda emocional não incapacita um trabalhador, ou melhor dizendo, não é toda demanda emocional que vai incapacitar um trabalhador, que vai afastar ele do trabalho. Pelo contrário, né, nas nossas pesquisas e nas nossas pesquisas diretas, inclusive, nós vimos a quantidade de trabalhadores que estão adoecidos hoje e que trabalham, vou entre aspas aqui, normalmente. Ou seja, aparentemente a pessoa parece estar normal, ela está sorridente, ela está bem, ela está conversando, ela está trabalhando, ela, inclusive, é um dos melhores funcionários da empresa, porém, ela faz tratamento, ela usa remédios controlados, e a maioria das vezes a empresa não sabe. Isso eu sei porque nós acompanhamos vários trabalhadores nessas condições, onde a gente pergunta, o teu médico do trabalho sabe disso? Não. E aí a gente diz assim, você não pode continuar desse jeito. Primeiro porque existem medicações que você não pode operar certas máquinas. Ah, não, mas eu trabalho no administrativo. Ok, mas você pode dirigir tomando essas medicações, assim, existe o sigilo médico, compartilha com o teu médico do trabalho, não esconde isso dele. A única pessoa que você não pode esconder nada aqui é do teu médico do trabalho, ele precisa saber, ele precisa, inclusive, orientar o teu médico, as pessoas que estão te dando suporte lá fora, no teu tratamento. Isso é uma coisa que a gente fala muito no nosso livro, essa conexão entre o médico do trabalho, entre o pessoal interno, com aqueles profissionais que estão fora, que estão externo, e que vão dar suporte para esse trabalhador ser curado. Quem são esse pessoal que vai dar o suporte para o trabalhador ser curado? O psicanalista, o psicólogo, o psiquiatra, e toda uma rede de profissionais que vão ajudar ele a se recuperar. Entenda, uma pessoa que está com uma demanda emocional, ela não deve, depende do caso, né? Depende muito do caso também, exclusivamente tratar só com psiquiatra ou com psicólogo. Muitas das vezes ele necessita de outros profissionais. Por exemplo, um fisioterapeuta, ela precisa talvez de um preparador físico, ela vai precisar do nutricionista, porque uma pessoa com uma demanda, uma pessoa que já está com uma patologia emocional, ela tem deficiências de vitamina, ela precisa fazer atividades físicas para poder meter aí a dopamina, a serotonina, a ocitocina num nível mais alto, né? A medicação vai tentar ajudar isso, mas se ela não fizer atividade física, isso a medicação não vai curar. A medicação é para ajudar uma terapia à parte, né? E isso eu estou falando de uma demanda emocional
emocional. Agora, quando a pessoa chega, quando o colaborador chega diante do psiquiatra e ele fala, cara, eu tô com esses sintomas. Aparentemente são sintomas de depressão ou de ansiedade, porém, não é numa demanda de risco psicológico, de uma relação tóxica ou de uma ameaça psicológica, como a gente está tendo aí na pandemia. É por conta de uma exposição ao risco químico. E o que a gente vê? Eu estava até comentando com o Serrano, né? Eu já participei de congressos de psiquiatras, né? Psiquiatras ocupacionais. E uma das coisas que a gente alertou nesse congresso é que o trabalhador, quando ele chega a procurar o psiquiatra, eu sei que imediatamente tem que ser dado a medicação para o sintoma. Ah, cara, se tu tá com uma depressão, vai te dar um antidepressivo. Se tu tá com uma ansiedade, um ansiolítico. Beleza. Mas e a investigação das causas? Porque essa investigação das causas é o que vai trazer a cura, não é o ansiolítico, não é o antidepressivo. Se o paciente ele está com uma depressão por conta de um risco químico ou por conta de um risco físico, a gente precisa entender como é que ele adoeceu, qual é a intensidade, a concentração desse risco que está lá, e comunicar isso à empresa, porque a empresa precisa tratar, porque senão daqui a pouco a gente está com outros colaboradores, ou pior, aquele colaborador vai ser tratado, o psiquiatra, o psicólogo em conjunto vai tratar, ele vai retornar para o trabalho e vai adoecer novamente. O adoecimento, a recaída, né, é algo que as pessoas já esperam de alguém que adoece emocionalmente. E o próprio doente emocionalmente também, ele se acha frágil. Isso é uma das coisas que eu sempre falo em todas as nossas palestras. Uma vez que você adoeceu emocionalmente, você foi curado, eu vou falar isso mais lá na frente, você não é que você está propensa à recaída. Existe uma outra questão aí por trás, que a gente vai comentar mais lá na frente, tá? Pessoal, eu falo demais, deixa eu beber uma água aqui. Alguém quer fazer uma pergunta, quer questionar aí, quer fazer algum sinal de fumaça? Ô Maria, tá tão bom que eu tô aqui até mesmo. Pode continuar à vontade, viu? Doutor Edmundo, quer falar? Não, só para... A Maria está muito bem. Ela entrou na temática difícil, viu, Maria? Muito complexa. Até porque eu sou médico do trabalho, mas eu dou as minhas cacetadas em psiquiatria. Eu sou membro da Associação Brasileira de Psiquiatria há mais de 13 anos. E estou muito vendo no seu discurso uma fala importante. Veja, o que o pessoal da segurança faz é uma ponte com a ergonomia, e eu acho que essa ponte não pode ser perdida, que é o que você no finalzinho agora falou. Isto é, quais são as causas no trabalho que vão interferir e vão levar a algumas patologias. Tem uma série de etiologias, causas. Etiologia é a causa de uma doença, que pode estar relacionada ao trabalho ou pode estar relacionada à chefia. Boa parte dos questionários mundiais sobre saúde mental no trabalho é chefe que causa doente. Então, gente, nós vamos ter um problema muito sério ao discutir a organização do trabalho, porque é um tema bastante amplo. Esse negócio do psicossocial fica em todos os relatórios, a psicóloga tem que fazer um laudo para dizer que a pessoa pode trabalhar em altura, pode trabalhar confinado. Tudo bem, o pessoal faz esses documentos todos, mas se o cara bebeu um pouco mais, mas se ele toma uma medicação analgésica, ele não pode causar algum problema para ele dirigir. Analgésico, gente, opiáceo, remédio para dor, não pode, às vezes, dirigir. E aí o cara é operador de empilhadeira, operador de ponte, operador de uma série de outras atividades dentro de uma fábrica, certo? Então, se vocês olharem a lista dos medicamentos e das complicações para dirigir, vai ver que tem muita coisa, né? Então, dizem que quem faz uma pergunta quer falar, né? Eu fico quieto aqui, mas eu estou ouvindo o que você falou. Eu achei muito boa. Eu acho que o caminho é esse, sim. É juntar um pouco do aspecto... Considerar como um risco é fundamental, eu acho. Até porque, se você olhar seus afastamentos, tem 80% dos afastamentos é ortopédico, 20% a 30% é saúde mental. Isso ocorre no Brasil e no mundo, gente.
Isso ocorre em maior presença em alguns países quando é medido. Tem lugar que nem é medido. O Brasil consegue ainda ter algumas medições disso, ainda você consegue ter alguma informação. Então, a saúde mental é um tema muito amplo. Eu sei que o tempo é curto para o tema, mas é muito amplo. Bem, bem interessante o tema, sim, doutora. Muito parabéns pela sua fala. Beleza, doutor. E, por favor, me interrompa aí quando eu falar alguma coisa que precisa de algum adendo ou de alguma Tá continuação, tá? Por favor. Maria, eu acho que o Cristiano quer fazer uma pergunta. Sim. Na verdade, ela foi beber água e ia fazer um comentário, viu, Maria? Porque deixa eu só explicar, né? Eu faço uma disciplina do doutorado da Faculdade de Saúde Pública na USP, né? E eu faço a disciplina de ergonomia de atividade, tá? Com a professora Frida, né, que é uma das membros fundadoras da Bergo, e o professor Rodolfo Vilera, né, do Sereste, lá de Piracicaba, né, que são os professores que dão aula para a gente. E desde o começo, né, a gente vem discutindo a questão da ergonomia da atividade, né, e por coincidência a aula de hoje eu tive aula hoje à tarde, e a aula de hoje a discussão foi sobre a saúde mental. E a gente trabalhou sobre um artigo no livro de 2010 da Liz Esther Rocha, um livro chamado Saúde Mental no Trabalho, tá? E a gente teve a apresentação de uma colega na aula de hoje, que ela, no curso de pós-doutorado dela, ela fez um estudo em algumas escolas de educação infantil aqui na cidade de São Paulo. Tá? E ela trouxe, né, a questão de registros de afastamento de trabalho em professores, né, em decorrência de fatores do trabalho, né, fatores psicossociais, né, de saúde mental, que ela investigou, né, e ela faz até uma crítica, né, sobre a atuação do técnico de segurança do trabalho, a mesma crítica que você trouxe, né. Eu cheguei a ver nas redes sociais a divulgação do seu livro, né, aliás, parabéns pelo trabalho, e um questionamento quando eu vi, né, que realmente chamou atenção, né, quando mostra como quinto risco, né, uma pergunta que eu fiz a mim mesmo seria até que ponto seria o quinto risco, né, e aí eu acho que a sua explicação respondeu toda a minha pergunta, toda a minha dúvida que eu tinha com relação ao risco, né, mas com relação ao assunto que eu estava tratando, né, ela mostrou parte da pesquisa dela, e a pesquisa que ela fez, né, a entrevista que ela fez com um técnico de segurança, né, e quando ela entrevistou o técnico de segurança, ela perguntou, olha, o que você analisa, né, com relação aos riscos, né, o que você analisa com relação à exposição que a professora tem dentro da sala de aula, né, por exemplo, o ruído, né, o que você considera do ruído, né. E aí, na entrevista, o técnico de segurança respondeu para ela, olha, o ruído não é um elemento significativo para mim, né, porque ele está abaixo dos 85 decibéis, né, e com certeza ela não vai ter uma perda auditiva. Já na entrevista com a professora, ela respondeu, olha, o ruído me deixa louca, né, porque além dos 2 ventiladores que eu tenho dentro da sala de aula, eu tenho 20 alunos gritando o tempo todo, né. Então, eu acho que quando você traz essa questão, né, do risco psicossocial estar inserido nos demais riscos, é justamente essa mudança de visão, né, que é justamente a proposta de metanoia, né, de mudança de mentalidade, da forma de pensar, da forma de entender o contexto, né, para que a gente tenha uma visão de riscos não enquadrados, né, não em caixinhas, né, de risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente, mas enxergar o risco numa visão mais ampla, em termos de envolvimento do trabalhador e disposição do trabalhador ao risco. Tá? Só mais um detalhe, né? A professora Frida, ela participava do grupo, né, de discussão da NR17, e uma proposta que eles levaram na discussão dentro do grupo
era de mudar o risco ergonômico para risco organizacional, né? E essa foi uma condição, né, que justamente essa visão que eu enxergo aí no modelo que você propõe, né, lá no meio, né, com a visão do risco organizacional, trazendo todos os riscos, né, e essa foi uma proposta que foi negada, né, principalmente por parte da frente que estava representando os empregadores. Por quê? Porque economicamente essa condição seria inviável, né? Então é só esses pontos aí, viu, Maria? Como é que é o seu nome? Desculpa, eu esqueci. É Cristiano. Cristiano. Cristiano, obrigada aí pelas colocações. Eu notei algumas coisas que você falou aqui, que o doutor falou. Vamos lá, que assim, eu tenho muitas opiniões diferentes, né? E vocês vão ver aqui que eu vou comentar sobre isso. Uma das coisas que o doutor falou, acho que foi sobre os gestores, né? Que eles terminam sendo uma causa, que as pessoas falam, né? E é verdade, as pessoas, quando a gente pergunta, muita gente fala, né? Qual foi a maior causa aí do seu afastamento? Ah, foi o meu gestor. Muita gente responde que foi o gestor, tá? Só que, quando a gente precisa aprender, nesse contexto agora, a fazer uma boa investigação e análise de acidente voltado para os riscos psicossociais. E aí, quando a gente faz, a gente percebe que não é exatamente o gestor, tá? Mas isso aqui é um assunto para um outro tema. O que eu queria comentar sobre essa questão do gestor é que nos nossos trabalhos, a gente percebe que quem está ali no topo da pirâmide de uma hierarquia são os bem mais afetados emocionalmente. Porém, eles têm uma espécie de armaduras, né, tipo, cara, eu não posso demonstrar fraqueza, não posso demonstrar adoecimento. Então, quando esse líder adoece, ele já causou alguns estragos nas pessoas que estão ali próximo a ele, ou nos resultados dele, né? E aí ele começa a sofrer por conta ele se acha incompetente porque ele não está conseguindo mais entregar aqueles resultados. E aí, quando ele vai procurar, que ele vai se abrir com o médico do trabalho, vai procurar ajuda, ele já está num nível muito avançado, muito grave, para poder realizar um tratamento. E aí ele tenta conciliar esse tratamento com o trabalho. Ele termina não se ausentando muito do trabalho, tá? Falar em ausência do trabalho, das coisas que a gente fala também no livro, é que as empresas precisam começar a ser mais flexíveis em relação a esse retorno do trabalhador. Uma das coisas mais delicadas é o acompanhamento de um trabalhador adoecido e esse retorno para ele de volta ao trabalho. As pessoas as pessoas são afastadas do trabalho, mas os trabalhadores, os colegas que ficaram, não são trabalhados. Há um regime ali de dúvida, de insegurança, de fofoca, de um monte de coisas. Por que aquele trabalhador adoeceu? O que vai acontecer com ele? Eu também já estou me sentindo assim. E agora? Porque a gente não trabalha o pessoal que ficou. E o pior de tudo, aquele trabalhador é jogado, eu uso essa palavra mesmo, jogado ali dentro de uma outra caixinha, como você falou, né? E aí ele está nas mãos de um especialista. A gente entende que a gente quer acreditar que ele está na mão de um especialista, o psiquiatra, o psicólogo, enfim, ele tem um bom plano de saúde, a empresa oferece um bom plano de saúde, ele está com todo o aparato. Porém, se esse trabalhador adoeceu das questões cognitivas por conta de um risco químico, de um risco de acidente, de um risco físico, enfim, risco biológico, dentro da empresa, eu deixei ele para lá sendo tratado do resultado, dos sintomas, mas não da causa. E aí a gente continua com trabalhadores expostos e quando esse cara voltar, ele vai voltar de novo para o mesmo ambiente. Enfim, gente, é muita coisa para a gente falar. Eu vou terminar, eu vou fugindo aqui um pouco do foco do que eu ia falar. Mas ok, vamos organizar aqui. Deixa eu ver outra coisa que eu anotei aqui que vocês falaram. Não, deixa para lá. Eu anotei aqui, mas vamos voltar para cá para o assunto, então. Beleza, pessoal? Vamos
lá. Então, deixa eu comentar aqui com vocês. Você me falou, Cristiano, sobre a questão do risco ergonômico ser chamado de risco organizacional, né? Ainda bem que não aceitaram essa proposta, porque eu também não concordo, e eu vou já explicar por quê. O doutor, inclusive, comentou agora aí, né, os riscos ergonômicos, eles estão no ranking aí, não sai desse ranking aí de primeiro lugar, né? Ele insiste em ficar aí nesse troço, desse primeiro lugar, no pódio, e ele está conseguindo se manter aí por anos e anos no pódio aí em primeiro lugar de afastamento. Porém, a gente está falando aí de uma ergonomia biomecânica, só que a gente não tem ergonomia biomecânica sozinha, simplesmente, né? Dentro do ambiente de trabalho, a gente tem, são 3 ergonomias principais, a ergonomia biomecânica, a cognitiva e a organizacional. O Carlos agora comentou aqui com a gente. Quando o E-Social foi lançado, cara, eu vibrei quando eu olhei lá o caderno com, acho que era 4 ergonomias que tinha lá para a ergonomia biomecânica, cognitiva, organizacional e a de instalações, predial, né? Onde você tinha que reportar lá no caderno do E-Social até se a vidraça fazia reflexo para o olho do trabalhador. Cara, era um sonho, aquele caderno ali, eu inclusive até fiz um vídeo explicando sobre esse caderno, sobre as ergonomias na época, né, e o salto, o avanço que a gente estava dando em relação à saúde do trabalhador com aquele caderno. Porém, me preocupava algumas coisas que foram colocadas ali. Por exemplo, tinha perguntas se a pessoa... nível de assédio moral. Era uma pergunta sobre assédio moral. Não lembro exatamente. Eu disse, como é que a empresa, eu como profissional de saúde e segurança, vou responder a esta pergunta? Em cada caderno tinha uma pergunta capciosa. Não eram perguntas bem elaboradas. Então, por isso foi tirado. Nós tivemos um avanço muito bacana, mas a pergunta precisava ser melhor elaborada, para que a gente pudesse manter aquilo lá no E-Social, e a gente ter um avanço hoje, um salto assim extraordinário do que a gente está faltando, né? Que é as ergonomias cognitiva e organizacional. E aí, pessoal, quando a gente fala de ranking de adoecimento, né? A gente está falando das Lerdorts aí, das patologias que estão dentro da Lerdort, que faz esse risco ergonômico estar aí no ranking. Mas se a gente for realmente fazer a ergonomia cognitiva e organizacional, a gente vai empurrar aí o risco psicossocial para, então, de segundo lugar, como o doutor acabou de falar, para primeiro lugar. E só para a gente alinhar, eu acho que vocês sabem o que é, mas só para eu tenho certeza que a gente está alinhado com o mesmo entendimento, o que é ergonomia cognitiva e organizacional? A ergonomia cognitiva, ela é a avaliação sobre o trabalhador e a sua tarefa. O que aquela tarefa tem ação sobre o cognitivo daquele trabalhador. Então, na biomecânica, eu vou ver as questões fisiológicas e maquinário e instalações, mas na cognitiva eu vou ver o processo, a tarefa que essa pessoa vai executar e o que essa tarefa tem sobre o cognitivo. E o que é o cognitivo? Senão a capacidade que a gente tem de atenção, percepção, memória, concentração, aprendizado. Então, essa cognição, ela pode ser tanto positiva, essa ação na cognição pode ser tanto positiva como negativa. Então, eu preciso avaliar dentro da ergonomia cognitiva o que essa tarefa do trabalhador tem de positivo e negativo sobre a cognição do meu avaliado. Quando eu estou falando de avaliação cognitiva, por exemplo, existem tarefas que elas demandam muita memória, a pessoa tem que memorizar dados. Outras, ela tem que ter muita atenção, ela tem que ter um olhar crítico, um olhar analítico, ela tem que estar o tempo todo trabalhando como a gente trabalha aqui, que é educador, com dados, com informação, com aprendizado, né? Então, quais são
os processos da minha tarefa, como é que essa tarefa está desenhada aqui e que vai tirar o melhor proveito desse meu trabalhador, de forma que eu vou ter o resultado que eu quero, mas ele também vai se sentir feliz de estar sendo estimulado. A sua cognição está sendo estimulada a um nível onde ele se sente produtivo e se sente parte daquele propósito. Quando o trabalho, a atividade, ela é estimulada a um ponto maquinário, né, o cara é mecânico para entregar um resultado, aí a gente tem uma ação negativa, uma ergonomia negativa sobre o cognitivo do trabalhador. Agora, quando a gente fala de ergonomia organizacional, a gente está olhando para o macro, a gente não olha para o micro, que é o colaborador e a tarefa. A gente olha para a organização e os seus processos. Como é que os seus processos estão desenhados? Como é que é a cultura dessa empresa? Como é que está desenhada a hierarquia? A gente olha para os desenhos de RH, a gestão de pessoas, como é que está sendo feito isso? Então, como é que está sendo o desenhado o processo inteiro, desde quando chega aqui o material até o final ali. A gente olha a organização do começo ao fim e termina dentro da ergonomia organizacional, a gente inclui dentro a biomecânica e a cognitiva. Talvez foi por isso que eles tentaram colocar como ergonomia organizacional, mas isso não ia dar certo, porque elas são coisas distintas. A ergonomia organizacional, ela precisa ser olhada separada do cognitivo e do biomecânico. Quando a gente olhava a ergonomia biomecânica como se ela fosse um todo dentro da ergonomia, a gente perdeu o olhar para a tarefa e a gente perdeu o olhar para a cultura da empresa, que é a cultura organizacional, a ergonomia organizacional. Pessoal, aí, eu não sei se vocês têm alguma pergunta, mas eu queria já falar sobre os riscos psicossociais. Alguém tem alguma coisa para falar? Por enquanto está tranquilo. Doutor Edmundo? Perfeito. Sim. Eu queria só falar uma coisinha, que nós temos uma diferença no setor de serviços, onde a segurança do trabalho atualmente não tem uma presença maior, e é onde nós temos tido muitos casos de saúde mental. Nós temos que levar em conta esse debate. Serviços. Tem a parte fabril, a indústria, que nós temos o risco, e, portanto, nós temos uma ligação para fazer. Agora, está mais do que provado que a ergonomia economiza para o capitalismo, inclusive. Então, se as ações de ergonomia pudessem ser observadas, nós teríamos muito mais economia, com certeza. É só para corroborar o que você está falando, mas eu acho que o risco que a gente consegue observar hoje é com cargas excessivas, ou nos trabalhos de risco específico, a gente faz a ligação com a saúde mental. Mas quando a gente vê a organização do trabalho, a gente vai muito mais para o setor de serviços, que, aliás, o setor de serviços ficou muito grande. Ele é um grande serviço. Hoje, 90%, não sei, 80%, talvez, 70%, acho que não sei a precisão disso, é muito tecnologia da informação, virou tudo TI, tudo muito informatizado, e a organização do trabalho começa a ter um papel. Hoje, nós temos que até daqui a pouco discutir o home office, né? Quer dizer, como é que nós vamos lidar com esse pessoal que está dentro de casa e que a saúde mental deles, eles precisam ter mais encontros com a população em geral, porque o conceito de indústria vai mudar com essa pandemia, né? Enfim, só para botar umas coisinhas aí a mais, eu sei que o horário está longo já, mas só para ilustrar um pouquinho. Tudo bom. Que legal, perfeito. Inclusive, doutor, quando você fala de serviço, eu me lembro também muito do comércio. A gente presta serviço para a área do comércio, navegação, né? E a gente percebe, principalmente a área do comércio, como é necessário. Não tem nada. Quando a gente fala dos 5 riscos que já está super batido da indústria, eles nem sabem exatamente o que é isto. Então, realmente, serviço, comércio, eles precisam de uma atenção, está muito carente, muito pobre. Olha, semana passada eu estava dando uma palestra para a CEMED, né, a Secretaria de Educação, a Secretaria Municipal de Educação. E eu estava conversando como professora
E o Cristiano, acho que até comentou aí, né, sobre os dados da educação. Eu estava apresentando justamente para eles os dados da educação, né? O que a gente tem hoje de mais atual em relação à saúde do professor e à saúde do aluno, que hoje uma das maiores demandas, inclusive, emocionais e de suicídios é entre os jovens que estão na escola e esses professores que têm que trabalhar com essas demandas. Mas, enfim, aí a gente também já entra para uma outra questão. E aí a gente comentou sobre o home office, né? E aí, ainda bem que você tocou nesse assunto, porque eu queria, inclusive, comentar. A gente, uma das bandeiras que a gente vem há muito tempo falando é a saúde e segurança, ela precisa transpor os muros da empresa, urgentemente. E o risco psicológico, ele vem trazer esse avanço para nós, porque, como eu falei, os outros 5 riscos, eles são exclusivos da empresa, mas o risco psicológico, ele é dividido. Eu posso ter ação da empresa, como posso ter ação lá fora, e eu preciso, então, ajudar esse trabalhador a ele ter uma saúde mental, quando eu falo de risco psicossocial, porque ele vai trazer para dentro da empresa, assim como ele leva aquilo que ele está dentro da empresa lá para o lar. E agora, com o home office, o que a gente tem aí? A gente tem todos os 6 riscos, só que agora dentro da casa do trabalhador. O trabalhador agora tem uma extensão da empresa lá dentro do lar dele. Às vezes é dentro do quarto dele, da cozinha dele, da sala dele, porque pouquíssimas são as pessoas que têm um escritório em casa para poder trabalhar. Então, a pessoa prepara o seu escritório na sua cozinha, na sua sala, no seu quarto, ou seja, a empresa, um pedaço da empresa agora está dentro do quarto do trabalhador, na sala, na cozinha. Então, a gente tem aí esses 6, a gente pode ter alguns desses riscos, ou até mesmo esses 6 riscos, dependendo do que a pessoa faz, lá dentro agora do lado desse trabalhador. E aí, como é que a gente faz o GROW agora? Como é que a gente faz o PGR? Como é que a gente faz tudo isso? Então, é uma das coisas que a gente tem falado e debatido bastante nas palestras que a gente tem feito, né? E nas empresas que a gente também está ajudando. Só para acrescentar, tá, pessoal? Aí, deixa eu voltar aqui para os meus slides para a gente terminar, que eu estou vendo aqui que o horário está bem avançado. Quando a gente fala de risco psicossocial, a maioria das pessoas entende que é aquela... quando a gente fala de risco psicossocial, é só aquela demanda sobre a mente do trabalhador. Eu estou falando para vocês que, dentro de todos os riscos, nós temos fatores que podem demandar sobre a mente do trabalhador. Eu coloquei aqui algumas patologias, né, que são as principais que aparecem dentro do caderno lá do INSS, né, como o topo das doenças que mais afastam os trabalhadores. Eu coloquei aqui a depressão no topo, porque ela é conhecida mundialmente como a doença que mais afasta os trabalhadores. Porém, no Brasil, não é a depressão, é o transtorno de ansiedade. O doutor pode até me corrigir se eu estou falando. Então, a gente tem... os brasileiros são mais ansiosos do que o restante da população mundial. É lógico, essa distância entre transtorno de ansiedade e depressão, ela é muito pequena aqui no Brasil, tá? Mas a gente tem, sim, um número muito maior de transtorno de ansiedade do que depressão no Brasil, diferente dos outros países por aí, onde lidera a depressão. Então, a gente tem países mais tristes do que o Brasil. Os brasileiros são mais afoitos, a depressão ela chega a ser uma energia negativa, mas é uma energia, diferente da depressão que baixa, né? Então, a gente tem essa característica. Eu acho que é muito importante a gente entender essa característica da saúde mental do trabalhador. Mas o que eu queria também comentar aqui com vocês, pessoal, eu vou passando aqui para adiantar, senão a gente não vai conseguir terminar. Eu tinha mais um slide para mostrar para vocês, mas não vai dar por conta do tempo. Quando a gente fala de risco psicossocial, a gente precisa primeiro entender que existem alguns viés. Existem vários viés quando a gente fala de saúde mental do trabalhador, mas para mim, para o nosso trabalho, que a gente está focando aqui dentro da empresa, são 3 os principais. O primeiro, a violência interpessoal,
que é a violência emocional. O que é essa violência emocional? Essa violência é a violência dos relacionamentos que estão dentro do ambiente de trabalho. E elas podem estar caracterizadas em forma de bullying, o próprio cancelamento, que ficou super conhecido, assédio moral, assédio sexual, a discriminação, sexismo. E agora, mais do que nunca, o cyber, né? O cyberbullying, as violências de modo remoto, tá? Então, assim, se um colaborador hoje que está em home office, ele está ele está exposto, melhor dizendo, ao risco psicossocial, sim. O risco psicossocial, ele é propagado remotamente, ele não está excluso esse contato físico, né? A gente pode, sim, agredir uma pessoa emocionalmente através dos modos remotos, dos modos online, tá? Fora isso, nós estamos com a pandemia que agravou esse números aqui, né, de afastamento. Eu falei para vocês que existe uma demanda biológica do coronavírus sobre o emocional do trabalhador, mas existe também um cognitivo. A população inteira mundial se sente de alguma forma ameaçada a sua saúde, até a sua vida, por conta da Covid-19, e isso tem trazido pessoas saudáveis ao adoecimento mental. Então, as pessoas estão indo trabalhar tensas, estão indo trabalhar sobre uma ameaça psicológica, tá? E nós temos as demandas pessoais que todo ser humano tem, né? Um problema, às vezes, com o filho, com o cônjuge, financeiro, saúde, enfim. Todas essas questões demandam também sobre o nosso cognitivo. Aí a gente soma tudo isso, pessoal. Risco psicossocial, então, eu coloquei esses 3 principais aqui, não estou dizendo que é só isso, tá? Mas são os principais aqui que nós temos trabalhado em cima. A questão dos relacionamentos violentos, essa comunicação agressiva, tá? Que a gente está chamando aqui de violência emocional, a própria pandemia, né? E as demandas individuais, as demandas pessoais de cada um, nós seres humanos. Então, a gente pode ter isso somatizado, como a gente pode ter isso isolado. E ele está dentro do ambiente de trabalho. Todas essas 3 aqui, a violência, a pandemia e as demandas pessoais, eles podem estar dentro do trabalho e ser caracterizado como adoecimento do trabalho, dependendo de como isso foi apresentado. Como se isso foi agravado, se isso aconteceu aqui dentro, de que forma que aconteceu. Ou seja, eu volto a falar, a investigação e análise de acidente de trabalho voltado para os riscos psicossociais, ele é muito diferenciado dos outros riscos, tá? Então, a gente tem esse cenário hoje aqui, pessoal, dos riscos psicológicos passeando em todos os 6 riscos, né? E a gente precisa trabalhar, tratar o risco psicossocial separado do ergonômico. No livro a gente explica muito bem sobre isso. Os 2 são irmãos gêmeos, eles são siameses, mas eles não são a mesma coisa. E por que as pessoas acham que são a mesma coisa? Porque o resultado é o mesmo. A gente vai ter um adoecimento mental, emocional, comportamental. Porém, a fonte, que nós, como prevencionistas, trabalhamos a fonte dos perigos e riscos, elas são diferentes. Então, eu posso ter um adoecimento mental pela fonte do risco químico, pela fonte do risco biológico, pela fonte do risco psicossocial, pela fonte do risco ergonômico, entendeu? Então, a gente pode ter o risco psicológico dentro de várias fontes. Então, eu preciso separar para eu estudar e saber exatamente qual foi a fonte, separar o que é risco ergonômico, o que é adoecimento mental por risco de risco ergonômico, e o que é adoecimento mental pelo risco psicossocial, pelo risco biológico, ou seja, eu tenho que separar as coisas. Quando a gente faz uma avaliação, um diagnóstico, né, de ergonomia e de risco psicossocial, a gente vê muito claro, muito distinto que as coisas elas estão separadas, elas não são a mesma coisa, tá? Inclusive, lá no nosso livro, a gente fez uma tabelinha mostrando, dando alguns exemplos do que é o risco ergonômico, biomecânico, cognitivo, organizacional, e o que é os riscos psicossociais voltados para o relacionamento tóxico, né? Aquela violência emocional, aquela comunicação agressiva, tá? Pessoal, alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Acho que o meu tempo estourou.
Oi, vocês estão aí comigo? Sim, a Liliane levantou a mão. Boa noite Pessoal, a todos. estão todo mundo aí, né? Não saíram, não desligaram, foram embora, não, né? Dessa mulher só falando, tem uma metralhadora, não para, não respira, fala pra cauaca, gente, eu falo pra caramba mesmo. E às vezes a minha voz até falha, já tô até falhando aqui, olha que eu bebo água. Mas enfim, pessoal, eu tinha outros slides para mostrar, mas pelo tempo não dá mais, eu quero só... Aí acho que saiu aqui, né? Não sei se vocês continuam olhando aí a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela ainda? Sim, tá. Vocês estão vendo os meus contatos aí, pessoal? Sim. Eu quero só deixar aqui com vocês os meus contatos antes da gente fechar aqui, né? Se vocês quiserem tratar desse assunto, discordar, seria para a gente será ótimo, porque, como eu falei para vocês, a gente está escrevendo o segundo livro, né? Esse segundo livro já está bastante avançado. E se vocês quiserem conversar mais sobre isso, mandar um e-mail, me ligar, dizer, Maria, olha, o que você falou lá, eu discordo disso, eu acho que é por esse viés aqui, cara, vai ser top das galáxias, vocês vão nos ajudar muito, porque a gente não escreveu o primeiro livro com a ajuda de quem concordava com a gente, mas com a ajuda de quem discordava de nós. Então, se você discordou de alguma coisa, ou quer acrescentar alguma coisa, me ajuda aí, tá aí os meus contatos, né? Esse é o meu e-mail, mariajeffres@mjeffres.com.br. Nós temos um site também, que é o mjeffres.com.br. Esse aqui é o meu número, é o 91385770, né, o 92, que é o DDD daqui. Ele também é o WhatsApp, tá bem? Então, vocês podem mandar mensagem. E a gente está em todas as redes sociais, que é o @mjeffresmetanoia. Então, a gente está aí no Instagram, no Facebook, no Twitter. Faz sinal de fumaça, me encontra, mas me ajuda aí para a gente ter um segundo livro melhor do que o primeiro. Beleza, pessoal? E para pedir também, né, o livro. O meu já está aqui, ó. Com certeza, com certeza. Que legal. Bom, estou saindo aqui da apresentação. Acho que você vai conseguir ver o pessoal. Isso, agora eu estou vendo vocês. Excelente. Ó, tem uma ordem aqui, deixa eu ver só se eu consigo. Eu acho que eu perdi a ordem, mas a Liliane... Ainda está aparecendo a apresentação aqui. Está aparecendo? Deixa eu ver. Como é que sai aqui? Peraí. Como é que sai aqui da apresentação? Tem que parar a apresentação? Você consegue parar aí a apresentação? Que eu não estou conseguindo aqui. Não. Ah, peraí, acho que consegui. Pronto. Saiu. Tem a Liliane, o Marlon, tem algumas pessoas que querem falar alguma coisa. Cristiano. Posso falar, Vivian? Pode falar, Liliane. Boa noite, todo mundo. Professora, ótimo diálogo. Você, no início da apresentação, focou muito nas questões de gestão da ISO 45001, né? E traz essas avaliações de desempenho. Então, dentro do seu estudo, a questão organizacional, qual que é o impacto de uma péssima avaliação de desempenho e qual que é o impacto positivo sobre essas campanhas que as empresas fazem? Porque eu vejo que o pessoal fica bastante motivado, né? E poucas campanhas que são realizadas internamente. Esqueci de ligar o microfone. Mas, Liliane, você está falando das campanhas voltadas para a saúde mental? Sim. Entendi. Ah, tá. Então, eu sou super a favor, na verdade, assim, toda vez que o meu cliente me pergunta, cara, como é que eu começo a falar sobre saúde mental? Faz campanha, faz palestra, faz rodada de conversa, faz fórum, começa a falar. A gente precisa começar a quebrar esse gelo, esse tabu, entendeu? Porque por que a gente tem trabalhadores adoecidos já no nível grave? Por conta desse preconceito. As empresas, às vezes, não recebem bem esse trabalhador que está... Não estou falando de empresa, mas são os funcionários que estão ali para receber, né? Não sabem lidar com isso e até tem um olhar preconceituoso sobre isso, tá? Então, a pessoa já está sofrendo de um problema emocional e ela não é acolhida, pelo contrário, ela é excluída. Ela é vista como uma mente fraca,
como alguém inadequado, que não está apropriado para a empresa, enfim. Então, a empresa precisa começar o start, uma palestra, um fórum, um bate-papo, é por aí. E sobre as avaliações de desempenho, dentro da sua avaliação dentro das empresas, qual foi as críticas? Porque, às vezes, é muito para atender a burocracia, mas não o objetivo específico, que é a parte mental mesmo. O que pode desenvolver uma avaliação mal feita? Como que é o preparo dessas pessoas que fazem esses tipos de avaliação? Porque é um requisito de legislação, né? Então, eu ia até mostrar no outro slide que eu tinha para vocês alguns indicadores, né? Na verdade, são alguns indicadores que a gente sempre fala para quem quer trabalhar com o emocional, quer trabalhar com os riscos psicossociais, não pode fugir disso, né? Os indicadores, eles se conversam, eles falam, e hoje, qual é o problema? É que, eu que trabalhei bastante tempo como gestora de saúde, segurança e meio ambiente, eu era, às vezes, a primeira pessoa a apresentar os indicadores, depois vinha o RH, ou às vezes primeiro o RH, e logo depois vinha todo o pessoal de processo. E aí, quem ia se apresentando já ia saindo, já ia indo embora da reunião. Eu ficava até o final. Às vezes, era a manhã inteira, era dia inteiro de apresentação. Mas por que eu ficava até o final? Porque todos os indicadores se conversam. Então, eu apresentava os indicadores de saúde e segurança muito de olho no RH, porque assim, indicadores de presenteísmo, absenteísmo, produtividade, turnover, tudo isso estão se conversando. Eles estão nos falando a saúde da empresa. E eu fazia questão de mostrar isso para as pessoas. Então, quando o gerente de produção ia apresentar os indicadores dele, a gente cruzava com os indicadores de absenteísmo, presenteísmo, acidentes, incidentes, estava tudo casado, estava tudo conversando. Então, a gente conseguia ter uma noção, uma ideia, né, porque o indicador só indica, só nos dá uma referência, né, não é um diagnóstico, um caminho, um viés ali, uma luz no fim do túnel. Olha, ele está nos mostrando isso, e a gente podia trabalhar nesse caminho. Não sei se eu consegui te explicar. Liliane. Perfeito, professora. É que quando eu não falo especificamente dos indicadores em si, eu falo da sua visão, com a sua interpretação sobre as avaliações de desempenho, esse contato, qual é o objetivo dessa avaliação na questão psíquica do trabalhador? Os tipos de avaliação que você já viu dentro das empresas, elas são eficientes? Elas colaboram ou elas mais prejudicam? Nossa, se você está falando de avaliação de desempenho de ISO, gente, as ISOs não estão preparadas para isso. Exato, não para mexer com o cognitivo, com o emocional do trabalhador. Não, não. Por que eu estou perguntando isso, professora? Porque dentro de alguns estudos que eu também gosto sobre o assunto, o que mais a gente vê é a reclamação do trabalhador sobre esse tipo de avaliação que uma ISO solicita, mas que não tem essa visão total do que a senhora posicionou para ser avaliado. E qual é o nível de adoecimento desse requisito legislativo que as pessoas acham que estão corretos e, na verdade, é o inverso. Na minha percepção. Sim, e o que eu vejo? Quando a gente fala de avaliação de desempenho de ISO, a forma, às vezes, como os gestores conduzem, pode até causar adoecimento ou agravamento emocional em quem está fazendo parte daquele conjunto ali de avaliação. Porque parece que é um caça às bruxas, sabe? Parece que é um apontador de culpados, tá entendendo? E quando a gente fala de adoecimento mental, a gente está falando, não existe essa questão de culpados. Eu não quero buscar o errado, eu quero buscar o erro. Então, bom, em resumo, hoje as ISOs do formato que está, ela não nos ajuda muito, tá? A gente precisa dar uma reformulada. Talvez com essa ISO 45003 aí, a gente ganhe um outro viés, uma outra força. Beleza, pessoal? Marlon, você tinha levantado a mão, você queria falar alguma coisa? Eu gostei muito da apresentação, eu não conhecia o trabalho dela, e eu gostaria só de perguntar sobre o livro dela, quais são os principais canais de venda, se está disponível
também, um e-book, algo do tipo. Olha, Marlon, está em todas esses marketplaces aí que a Amazon, sei lá, tudo que você colocar e você coloca lá, tá lá. Mas se você tiver dificuldade, tu me manda uma mensagem que eu te mando o link direto lá da Amazon. Posso te mandar o link, tá bom? Ok, obrigado. Eu que agradeço. Obrigada a você pelo interesse. Cristiano, você não é do Cristiano. A questão que eu ia trazer está alinhada com o que a Liliane falou, viu, Maria? Tem um colega estudioso, né, não sei se você conhece, o Francisco Lima, ele é da Universidade Federal de Minas Gerais, e ele tem bastante artigo escrito falando sobre a questão da ergonomia e o acometimento aí de alguns fatores dentro da indústria, a saúde mental do trabalhador, tá? Em um dos artigos dele, ele até trata como uma violência, né, os modelos atuais de administração. E ele fala, né, sobre a questão dos modelos de gestão que a gente vê hoje nas empresas, que são os modelos de gestão autônoma, né, como o Lean Manufacturing e tudo mais, em que o próprio trabalhador é responsável, né, pelos indicadores, pelos objetivos, pelas metas, pelos fatores relacionados ao próprio trabalho. E em um dos artigos ele trata isso como uma violência, né? Ele fala que essa situação em que o fator de desempenho, né, fica sob responsabilidade do trabalhador, né, numa visão de ergonomia, o que ele acaba fazendo, né? Ele acaba desviando a tarefa prescrita, né, em elementos de ajuste, né, e isso acaba trazendo diversos constrangimentos a ele, né, por quê, né, porque ele acaba adaptando o trabalho a uma condição de um objetivo que ele tem que atender, né, e isso acaba trazendo transtornos mentais, acaba trazendo diversos outros transtornos, né, e eu acho que está bem alinhado com o que a Liliane falou, né, porque ela trouxe essa questão, né, das ISOs, né, e dos modelos de produção, né, que está ligado às atividades. E quando você trouxe, né, a questão do psicossomático, eu não sei se está nos outros slides, né, você abordou bastante fatores externos à organização, né, e não fatores internos, né, como esses, que também pode, né, trazer uma sobrecarga mental no trabalhador e desencadear, né, efeitos, fatores psicossomáticos ou outros problemas, né? Como é que você interpreta isso dentro da sua visão psicossocial? O Cristiano, o risco psicossocial, como eu falei para vocês, eles têm essa característica, ela pode estar fora dos muros como dentro dos muros, né? Quando eu falo dentro dos muros, eu tenho que investigar se essa demanda sobre a mente do trabalhador não está inserida nos outros riscos ocupacionais. Porque a gente tende a olhar os riscos ocupacionais, os outros 5 riscos, como riscos voltados para as instalações. Só que esses riscos de instalações, eles têm demanda sobre a mente do trabalhador. E aí a gente vai para o risco ergonômico, onde a gente vai olhar a gestão dessa empresa. E aí, dentro da ergonomia organizacional, a gente vai olhar ISO, a gente vai olhar todos os sistemas de gestão, tanto aqueles padronizados por uma ISO, como aqueles padronizados por um sistema de gestão de recursos humanos, ou de um processo econômico, né, como o ISD, né, que é a governança social e ambiental, que hoje está bastante na moda, né, foi bastante conhecido. E uma das coisas que muitos dos meus clientes são ISD e eu sempre estou tocando esse assunto com eles. Vocês estão com a faca e o queijo na mão por serem uma empresa representada na Bolsa de Valores e que os indicadores estão nas mãos, os indicadores de saúde, segurança e meio ambiente estão nas mãos dos acionistas. E aí, que tipo de indicador a gente está mostrando para eles? É real ou é algo para que a gente possa ter mais investidores? Ou seja, a gente está com um viés aí
bem, como é que eu vou dizer, delicado, entendeu? Nesse momento. Aí você falou sobre a questão do trabalhador estar com a gestão nas mãos. Isso a gente fala muito hoje na segurança comportamental, né? As pessoas estão falando muito do safety differences, segurança 2 e tal. A gente já vem falando isso há bastante tempo, que é a segurança comportamental, é colocar, dar liberdade, autonomia para o trabalhador, falar como é que ele quer, como é que ele quer trabalhar, como é que ele pode trabalhar, como é que as coisas são feitas aqui dentro, né? Ô, Maria. Então, tá tudo conectado, nada está separado. Então, mas ao mesmo tempo que a gente dá essa liberdade, através dos indicadores, a gente determina metas, né? Você entendeu? Entendi. Só que essas metas, elas precisam ser estabelecidas por quem está ali, fazendo as coisas acontecerem. As pessoas te perguntam qual é a tua meta, e depois elas te dão a liberdade para te dizer, cara, eu achei que eu conseguia, mas eu não consigo. Eu quero baixar um pouco essa meta, eu quero colocar no limite que é real para mim. Hoje, os próprios sistemas de gestão não te dá liberdade para isso. Você precisa alcançar a meta, é foco, é resultado, é superação, entendeu? É esse o discurso. Ok, pessoal? Não ficou calado aí? Cara, esse mundo da segurança psicológica, ele é algo que as pessoas precisam. Tá conversando com o Carlos dos bastidores, né, à tarde. Eu faço parte de vários grupos muito bons, sérios, né, no WhatsApp e no Telegram, de saúde e segurança. E sempre aparecem essas questões dos riscos psicológicos, um engenheiro, um técnico de segurança falando, o que eu tenho a ver com isso? Isso é para psicólogo, isso é para o assistente social, eu sou engenheiro de segurança, não tenho nada a ver com risco psicossocial. E, olha, na nossa pesquisa, nas pessoas que nós temos acompanhado durante esses 6 anos, boa parte são profissionais de saúde e segurança. Gerentes de saúde e segurança, engenheiros, técnicos. Então, assim, como é que eu, que sou engenheira de segurança, não vou me ocupar com o risco psicossocial, que sou um ser humano, estou exposta a esse risco, e eu preciso, como educadora e como prevencionista, entender sobre todos os riscos, por mais que eu não vá atuar diretamente. Mas ele tem que estar lá no meu GROW, ele tem que estar no meu PGR, ele tem que estar lá no meu LPR, Levantamento de Perigos e Riscos. Ele tem que estar lá. E alguém tem que gerenciar. O nosso grande problema, como profissional de saúde e segurança, é ter abarcado tudo para a gente. Eu sou engenheira química para fazer a gestão dos riscos químicos? Quem é o engenheiro químico aqui dessa empresa? Agora, dos riscos psicossociais não é diferente, pessoal. Agora, a gente trouxe tudo para a gente, ou permitiu que as pessoas trouxessem tudo para a gente nas nossas costas, porque a gente é um engenheiro de segurança. Tem a NR20 que está lá falando sobre produto químico, então eu tenho que fazer a gestão do produto químico. Não, eu tenho que colocar cada um no seu quadrado, os especialistas para fazer o que precisam fazer. Legal, Maria. Nossa, não dá nem vontade de parar, né? A Liliane é que nem eu, nós estamos aqui babando em tudo que você está falando, muito bom. Mas a gente tem o nosso tempo aqui, né? Programado. Eu vou liberar o Lázaro aqui para poder fazer a pergunta, que ele está com a mãozinha aqui levantada. E aí a gente já depois passa para finalizar. Tá ok? Lázaro, fica à vontade. Valeu, Lígia. Boa noite, Maria. Primeiramente, agradecer aí pela oportunidade de ter essa baita aula aí, uma pessoa tão competente igual a você aí. A minha pergunta é o seguinte, aproveitando até o ensejo que você colocou aí agora, como trabalhar com a questão do fator psicossocial com o pessoal que está na linha de frente desde o começo aí da pandemia da Covid? Os enfermeiros, os médicos, bombeiros, policiais, pessoal do SAMU, enfim, esse pessoal aí que
que não parou, né, digamos assim, e estão em contato diretamente aí com pacientes, com óbitos, tendo diversas, né, dificuldades, tanto na família. Eu vi muitos casos aí, eu acredito que muitas pessoas viram vídeos que correram o mundo aí de pais que chegam em casa e não podem abraçar seus filhos devido a todo o processo de desinfecção que deve se fazer. Vi casos de médicos que abandonaram a sua vida para viver dentro de um carro para evitar levar para a família e acabou acometendo, né, de pegar a Covid. Então, gostaria de que você posicionasse a sua opinião a respeito, como trabalhar esse fator psicossocial com esse pessoal da linha de frente aí. Desde já agradecer a oportunidade. Lázaro, você solta uma pergunta dessa no final desse negócio, é? Bonito! É o seguinte, não dá para responder, não tem tempo para responder isso, né? A gente, inclusive, comenta até no livro, policiais, pessoal de saúde, as pessoas que estão expostas à violência pública e à violência social, vamos dizer assim, e no caso que você comentou, esses médicos estão expostos, o pessoal da saúde, bombeiro, todo mundo que está nessa pandemia está exposto a tudo isso, né? Existe um outro tratamento, porque é muito diferente você fazer gestão do risco psicossocial dentro de uma empresa, tá? Dentro de uma organização, vamos dizer assim, tá? Agora, quando você expõe o teu trabalhador a uma diversidade de público e demandas, é diferente. É muito mais desafiador, tá? Então, não tem como te responder aqui. A gente comenta isso lá no livro, porque é um caso à parte. Inclusive, a gente até colocou uma tabela lá sobre o que é uma gestão dos muros da empresa e para um profissional que atende uma população, um público. A gente envolve aí políticas públicas, a gente está envolvendo social, a gente está envolvendo um mundo aí que a gente não tem controle. Então, é desafiador. Lázaro, eu vou ficar te devendo essa por conta do tempo mesmo, queridão, tá bom? Mas não fique magoado não, tá? Por favor. Bom, já está convidada para poder participar em outras vezes e trazer essa resposta aí para o Lázaro e para nós todos, né? Porque, realmente, agora ele falou, a gente ficou imaginando a situação. Maria, muito obrigada, tá? Obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite, ter participado com a gente, foi muito bom, muito esclarecedor. Fica aí aberto, né, já um convite para uma próxima reunião. Nós vamos tá passando os contatos. Me passa o seu contato de e-mail, todo aí, as redes sociais, que a gente divulga no grupo, tá? E o pessoal aí tem o seu contato. Às vezes foi rapidinho aí no slide, não deu para pegar, mas a gente manda lá, tá bom? Quero agradecer a todos vocês, né, o tempo aí vocês da nossa reunião. Estamos ficando cada vez mais forte, realmente agora está ficando o pessoal só que tem interesse, que está aí lutando para poder assistir. A gente sabe que nem para todo mundo está legal todos os dias, né? Tem hora hoje a gente não teve a presença do nosso amigo Michel, ele não pode estar presente, mas a todos vocês, muito obrigada. É muito, muito bom fazer esse nosso sonho meu, da Vivi e do Michel aí, está virando a realidade. E a gente pretende expandir ele com mais força. E se não fosse por vocês, a gente não conseguiria, né? Vivian? Não, só agradecer mesmo, Maria. Nós somos alunas da Sheila, né? Então, a gente conheceu o seu trabalho pela Sheila, da CSO, né? Então, por isso que a gente quis te apresentar o pessoal aqui, que aqui no estado de São Paulo, muitos não te conheciam. Então, agradecer mesmo sua participação. Essa aula foi gravada, os demais alunos que não puderam participar, alunos não, os membros que não conseguiram participar, eles vão receber essa gravação e conhecer um pouquinho do seu trabalho. Só agradecer mesmo, muito obrigada.
Perfeito, gente. Eu que agradeço, tá? Agradeço pelo convite, pela oportunidade, por essa conexão. E que Deus nos abençoe. Boa semana para todos. Obrigada. Pessoal, nós vamos continuar depois com os assuntos lá no grupo, mandando os temas para as